Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de termoquímica, tá? Então a gente vai usar para falar de termoquímica o nosso livro, tá? No caso aqui trata do volume 6, tá? Volume 6 é o segundo livro, tá? Do segundo ano, e o nosso primeiro assunto do volume 6 é termoquímica. Então o nome já dá uma ideia, né? Termo vem de calor, química, então é alguma coisa envolvendo calor, termo, calor em relação à química, processos químicos que envolvem calor. Então a termoquímica, na verdade, um conceito de termoquímica, a termoquímica se preocupa em estudar os processos, tanto de natureza física quanto de natureza química, que liberam ou que absorvem calor. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, esses processos que envolvem processos químicos ou processos físicos que liberam e absorvem calor, e vamos analisar especificamente dois aqui, que é o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese, quem realiza a fotossíntese são os organismos, né, autotróficos, né, aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas plantas, as plantas pega gás carbônico, água, luz solar e produz açúcar e oxigênio. Então, dessa forma, ela consegue o seu alimento. Ela produz o seu alimento e são os produtores da cadeia alimentar. Agora, quando o indivíduo é heterotrófico, ele vai se alimentar de uma outra, então vai ocorrer uma reação, né? Como no nosso organismo, a queima do açúcar, por exemplo. A gente pega açúcar, é um exemplo, né? Pega açúcar na presença de oxigênio, produz gás carbônico e água e libera energia para a nossa sobrevivência. Então, se a gente for ver duas reações aí, uma absorvendo calor e a outra liberando calor, né? Energia na forma de calor. Então, essas duas reações que se a gente for ver, ela comanda todo o sistema vivo, né? Os produtores da cadeia alimentar e os consumidores. Então, são duas reações que fazem com que ocorra a vida, vamos dizer assim, no planeta, né? Uma outra situação em relação à termoquímica, que o desenvolvimento proporcionado pelos meios de transporte, né, muitos processos que trouxeram desenvolvimento, trazem ainda, né, conforto, tem a ver também com a termoquímica, porque através do processo de reação química liberando calor, você tem os meios de transporte, você tem os meios de produção, e muita coisa é fruto, né, desses processos químicos liberando ou absorvendo calor. Então, falando um pouquinho do caso de termoquímica, tá? Então, quais são os objetivos do né, desse assunto para gente? Então, o primeiro objetivo é entender a energia envolvida nas reações químicas. Ou seja, quais são as energias que são envolvidas, quem libera, quem absorve, tá? Conceituar reações endotérmica e exotérmica. Analisar os fatores que influenciam, né, os valores da variação de entalpia de uma reação termoquímica. E calcular a variação de entalpia em uma reação por meio de diferentes métodos. Tá? Então, esses são os nossos objetivos. Entender a energia envolvida nas reações, conceituar, ou seja, classificar esse tipo de energia de acordo com a liberação e absorção, analisar os fatores que podem influenciar, né, essa variação de entalpia, essa variação de energia, e calcular e fazer o cálculo dessas energias. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Bem, falando um pouquinho, né, como eu já conceituei, troca de energia é uma transformação química, tá? Ou seja, um conceito, né? Termoquímica é a relação entre as reações químicas e as variações de energia envolvendo, né?
A termoquímica, um conceito de termoquímica seria basicamente o seguinte: seria aqueles processos de natureza física e química, tá, envolvendo, né, liberação ou absorção de calor, como é colocado aqui, a relação entre as reações químicas e as variações de energia envolvendo o calor. Então, isso seria um conceito para termoquímica. Só que aqui ele fala só das reações químicas, tá? Mas a termoquímica não estuda só os fenômenos químicos, mas também os fenômenos físicos que liberam ou que absorvem calor. Então, são as relações, né, entre os fenômenos de natureza física e química que envolve a variação de energia na forma de calor. Então, esse seria um conceito mais completo para a termoquímica, tá? O conteúdo energético envolvendo uma transformação química é chamado de entalpia. Então, o primeiro conceito importante que a gente precisa saber é conceituar a termoquímica, tá? Que são todos os processos de natureza física e química que envolve troca de calor, ou seja, liberação ou absorção de energia na forma de calor. Um outro conceito importante, que já vem logo aqui em seguida, é entalpia. Então aqui ele conceitua a entalpia, o conteúdo energético envolvido em uma transformação química, né? Ou melhor, entalpia é a quantidade de calor que as substâncias possuem, ou seja, é a energia armazenada no material. Quando você queima um palito de fósforo, por exemplo, então dali não sai uma energia, para acender aquela luz, ocorre uma transformação, tá, de energia química e energia luminosa. De onde estava a energia química? Na madeira. Então, aquela madeira tem uma entalpia, tem uma quantidade de calor armazenado, tá? Então, esse conceito é importante. Então, entalpia é a quantidade de calor armazenado nas substâncias, ou seja, ou como ele coloca aqui, o conteúdo energético envolvendo o conteúdo energético envolvido em uma transformação química, tá? Ou então a quantidade de energia, de calor armazenado nas substâncias, tá? Por exemplo, se eu for pensar 1 litro de álcool e 1 litro de gasolina, quem rende mais? Quem consegue rodar mais? O litro de gasolina, ou seja, porque o conteúdo energético no litro de gasolina é maior que o conteúdo energético de 1 litro de álcool, ou seja, a entalpia no litro de gasolina é maior, tá? Então a entalpia é a energia, o conteúdo energético armazenado nos materiais. Eu vou comer um pão, eu não vou comer uma comida, por exemplo, gordurosa, uma carne gordurosa, né? Eu vou comer, sei lá, uma carne não gordurosa. Ou seja, você está dizendo que a carne gordurosa tem mais energia que a carne não gordurosa. Ou então, eu vou comer, em vez de eu me alimentar de carne, eu vou me alimentar de verduras, né? Porque as verduras, além dos constituintes, né, os macros e micronutrientes que fazem bem para a saúde, eles são menos calóricos do que uma carne ou uma carne com gordura. Então, o conteúdo energético das substâncias, dos materiais, são diferentes. Então, esse conteúdo energético das substâncias ou dos materiais, tá? Isso é chamado de entalpia, tá? Porém, não se conhece nenhuma maneira de determinar a entalpia de uma reação. Então, não tem como eu determinar a entalpia de uma reação. Só tem como eu calcular a variação de entalpia, tá? Vale ressaltar que a entalpia é representada pela letra H, tá? Então, não tem como eu determinar a entalpia das substâncias, ou seja, não tem como eu determinar a quantidade de calor armazenado nas substâncias. Então, eu só consigo determinar a variação de entalpia de uma substância, tá? Então, na prática, é possível medir experimentalmente a variação de entalpia, tá? E isso é feito com o auxílio de um calorímetro, tá? Então, o calorímetro é esse equipamento aqui, tá? Que ele tem um agitador magnético, ele tem os condutores elétricos, um termômetro aqui para ver se a mudança de temperatura, um recipiente onde vai ficar a minha amostra, né? Um isolante, ele tem um isolante térmico, e aqui eu tenho, por exemplo, aqui água, tá? Então, o calorímetro é um dispositivo, tá? No qual o fluxo de calor
é monitorado pelas mudanças de temperatura. Então, de acordo com a mudança de temperatura, eu posso monitorar o fluxo de calor, tá? Utilizando as leis da termodinâmica. Então, o calorímetro ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Ele funciona, como já colocou, com fluxo de calor. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui dentro uma amostra que eu quero verificar qual a variação de calor. Se ele tem uma variação de calor, aqui fora eu vou colocar água, tá? A transformação libera calor para o meio, né? Se essa substância que eu coloquei aqui liberar calor para o meio, a água é aquecida. Ao contrário, a água é resfriada. Então você percebe que dependendo desse fluxo de calor, que isso é um calorímetro, né? Ele monitora o fluxo de calor da substância. Então a substância que eu coloquei aqui dentro, a amostra que eu coloquei aqui dentro, se ela liberar calor, a água aquece, né? Se ela absorver calor, a água resfria. E essa liberação de calor ou absorção de calor vai provocar um maior ou um menor grau de agitação das moléculas, o que vai aumentar ou diminuir a temperatura. Então, dessa forma, é calculada a quantidade de calor, tá? Que a água, no caso, a quantidade de calor que foi absorvida pela água ou liberada pela água. Então isso é feito pela calorimetria, que é a fórmula que vocês devem conhecer, o que macete. Então a quantidade de calor vai ser a massa de água que eu coloquei, o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, dependendo, né, dessa variação de temperatura, eu vou saber se a substância aqui que eu coloquei aqui dentro, ela absorveu ou liberou calor, tá? Então, essa variação de calor, né, que ocorreu aqui, medida pela água, ela vai ser a mesma coisa que a variação de entalpia, tá? Então, esse Q aqui, que é a quantidade de calor medido, né, isso proporcionalmente à massa, calor específico da água e a variação de temperatura. Então, se você observar, eu estou calculando a variação, porque quando eu coloquei aqui a água, ela tinha uma temperatura. Depois que o processo, que o monitoramento terminou, né, depois que ocorreu aí, né, a verificação terminou, que vai até o momento que vai ocorrer o equilíbrio térmico, então se você observar, eu tinha uma temperatura inicial e vou ter uma temperatura final. Então, eu vou fazer uma variação. Através dessa variação de temperatura, eu vou saber, né, a quantidade de calor que foi absorvido ou que foi liberado, né, foi absorvido pela água ou liberado pela água, pela substância. Então, se você observar, eu não estou calculando a entalpia, a quantidade de energia, mas sim a variação, a inicial, ou melhor, a final menos a inicial. E essa quantidade de calor é a mesma coisa que variação de entalpia, tá? Então, sobre pressão constante, a quantidade de calor do sistema é igual à variação de entalpia, tá? Isso a pressão constante. Então, variação de entalpia vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial de um processo. Então, numa reação química, a entalpia final nada mais é do que a entalpia do produto, menos a entalpia inicial, que é a entalpia do reagente. Então, só voltando aqui, isso aqui é importante, tá? Vamos só recapitular. Falei de termoquímica, que ela se preocupa em estudar os processos de natureza química e física que liberam ou que absorvem calor, tá? Se eu estou falando de calor, né, de energia armazenado, o primeiro conceito que me vem, né, para eu calcular é a entalpia. A entalpia, né, nada mais é do que a capacidade energética de cada material, ou seja, a energia armazenada nos materiais. E cada material vai ter o seu. Só que sob condições, não tem como determinar experimentalmente a entalpia de cada substância.
o que se faz é a variação de entalpia. Isso é feito com o auxílio de um calorímetro, onde o calorímetro vai ter a água, vai ter uma amostra. E aí, quando eu colocar uma amostra e a água, vai ocorrer um fluxo de calor, porque a substância da amostra e a água vão ter temperaturas diferentes. Então, depois que esse processo vai chegar um momento que vai ocorrer o equilíbrio térmico, tá? E aí eu vou monitorar, eu vou verificar o fluxo de calor, tá? Se a água absorveu ou liberou calor. Então, esse fluxo de calor que ocorre da substância para a água ou da água para a substância, dá para eu monitorar com a mudança de temperatura da água. Isso pela calorimetria, pela fórmula Quimasete, né? Então, a quantidade de calor, massa calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter a diferença, né? A variação de calor que ocorreu nesse processo. Então, essa variação de calor nada mais é do que a variação de entalpia. Então, a variação de entalpia vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Tá? É como se fosse a condição final da água, tá? Menos a condição de partida. Então, nada mais é isso que eu estou fazendo, porque quando eu tenho a variação de temperatura, é isso que eu estou fazendo. Então, nesse caso, eu vou ter que a variação de entalpia final é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, isso numa reação química, o final de uma reação, o produto inicial é o reagente. Tá? Então, com essa equação é possível calcular os valores de energia sobre a forma de calor liberado ou absorvido em função dessa energia. Tá? Então, essa variação de entalpia dos processos, eu vou ter na natureza dois processos, os processos que liberam e os processos que absorvem. Então, quando eu for calcular, tá? Como o que está falando aqui, com essa equação, é possível calcular os valores de energia sobre a forma de calor liberado ou absorvido, em função dessa energia. Então, os processos, em função dessa energia, os processos podem ser o quê? Exotérmico ou endotérmico. Ou seja, exo significa saída. Saída térmico, calor. Então, os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor. Já os processos endotérmicos são aqueles que entrada de calor, são aqueles que absorvem calor. Então, voltando, existem dois tipos de reação, as que liberam e as que absorvem. Então, quando eu calculo essa variação de entalpia e essa entalpia, essa reação libera calor, esse é um processo exotérmico. Quando eu faço esse cálculo e a reação tem absorvido calor, isso é um processo endotérmico. Então, exemplo de transformação exotérmica, combustão. Toda combustão ela libera calor. Então, isso é um processo exotérmico. Reação endotérmica, uma das principais é a fotossíntese. Então, é uma reação que absorve calor. Então, só recapitulando mais uma vez aí essa parte inicial. Termoquímica se preocupa em estudar os calor liberado e absorvido por processo de natureza química ou física. Entalpia é o calor armazenado nas substâncias, nos materiais. A variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, já que não dá para calcular a entalpia das substâncias. Tá? Então, dependendo desse resultado dessa variação de entalpia, eu posso ter dois tipos de processos, os processos endo e os processos exo. Então, vamos falar agora dessas transformações ou reações químicas, que elas podem ser endotérmica ou exotérmica, que eu acabei de falar. Então, isso aqui só está repetindo o que eu falei. As reações que liberam calor são chamadas exotérmicas e as que absorvem são chamadas endotérmicas. O próprio nome já diz, exotérmico, exo libera calor, endotérmico, endo absorve calor. Tá? Então, os processos
Tá, continuando aqui. O saldo energético que se indica que a reação libera ou absorve calor. Sim, essa variação de entalpia. Correto. Então, portanto, né, reação exotérmica libera calor, tá? Aqui são as características que a gente vai falar, tá? Então, a reação exotérmica, uma das características é liberar calor, que você já viu. Então, se eu tenho uma reação, ela libera calor, o que vai acontecer? O meu produto vai ser menos energético que o reagente. Ou seja, eu tenho uma reação que liberou calor. Então, se liberou calor, o final vai ser menor que o inicial. Tá? Por exemplo, uma reação de combustão. Quem é mais energético? O combustível ou o gás carbônico e água? O combustível. Então, quando essa reação ocorre, o produto é menos energético que o reagente. Ou seja, gás carbônico e água é menos energético que o combustível, por exemplo, gasolina, álcool, carvão. Então, isso é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Então, se ela libera calor, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Tá? Agora, essa reação exotérmica, além de eu saber as características dela, eu tenho que identificar uma reação exotérmica. Então, toda reação química eu vou ter o reagente e vou ter o produto. Todas. Tá? Agora, existem 3 maneiras de eu identificar uma reação exotérmica. A primeira é quando, a mais simples de toda, é quando aparecer a variação de entalpia. Toda vez que aparecer a variação de entalpia, qual é o valor que está aqui? Tá? Qual é o valor que está aqui? Não é um valor negativo? É. Então, se é um valor negativo, isso identifica uma reação exotérmica. Porque uma reação exotérmica liberou calor. Então, o saldo dela é negativo. Ou seja, ela libera calor. Então, se for fazer essa diferença, a variação de entalpia vai dar menor que zero. Porque se eu pegar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o produto não é o menor? É. O reagente não é o maior? É. Então, se eu fizer esse cálculo, a variação de entalpia vai dar negativa. Então, essa é a maneira mais fácil de aparecer. Toda vez que a variação de entalpia for negativa, né, ou seja, menor que zero, eis uma transformação exotérmica. A outra maneira é quando o calor vier no reagente. Toda vez que o calor vier no reagente, estamos falando de uma reação exotérmica. Então, toda vez que o calor vier no reagente, o sinal é verdadeiro. Então, olha, variação de entalpia negativa. Quando o calor vier no reagente, também vai ser negativo. Agora, toda vez que o calor vier no produto, tá? Também é exotérmico, tá? Por quê? Porque esse calor, ele não é do produto, esse calor é do reagente. Então, quando muda de membro, muda de sinal. Então, isso aqui é uma pegadinha, tá? Então, eu tenho que ter todo o cuidado, tá? Olha, isso aqui não está no produto da minha reação. Isso aqui já é o resultado. Aqui não, eu estou somando com o produto. Então, toda vez que eu somo com o produto, a reação exotérmica, o sinal é positivo. Tá? Vou só dar uma adiantada aqui para vocês observarem isso mais aqui embaixo. Tá? Então, numa reação... Agora eu vou mostrar aqui numa reação química. Então, se eu for observar aqui, 1 mol de hidrogênio, meio de oxigênio, formou 1 mol de água. Então, olha o sinal positivo aqui. Então, que classificação é essa? Então, como é que eu classifico essa reação? Exotérmico, por quê? Porque o calor está com sinal de positivo no reagente. Esse calor, ele não é do produto, esse calor é do reagente. Então, qual é o sinal verdadeiro dele? Negativo. Tá? Então, esse é o verdadeiro sinal. Ou quando aparecer a variação de entalpia. Quando aparece a variação de entalpia, eu tenho o quê? Uma transformação exotérmica. Então, essas são as 3 maneiras da gente identificar uma reação exotérmica. Tá? Com a variação de entalpia negativa, com o calor, tá? Com a variação, com o calor, com a variação de entalpia no reagente da reação. E toda vez que o calor aparecer no produto, o sinal vai ser falso. Tá? Por quê? Porque o produto não libera nem absorve.
Tá? Então, toda vez que vier o sinal, vai ser positivo. Isso na transformação exotérmica. Tá? Vamos recapitular? Tá? Reação exotérmica. Então, o nome já está falando, ela libera calor. Se ela libera calor, a entalpia do reagente ela é maior que a do produto. Tá? Ou seja, a variação de entalpia é negativa. Tá? E aí, como é que eu reconheço numa reação química? Toda vez que aparecer a variação de entalpia negativa. Se o calor vier no reagente, vai ser negativo. Se o calor vier no produto, o sinal vai ser positivo. Esse sinal é falso. Todo sinal que aparece no produto, ele não é verdadeiro, ele quer dizer o oposto. Essas transformações, tanto endo quanto exo, no caso eu estou falando aqui das exo, eu represento ela graficamente. Tá? Então, toda vez que você for representar uma reação graficamente, tá? Toda reação começa do reagente. Você vai ter esse gráfico aqui, tá? O gráfico, né, o tradicional Y, ele vai representar a entalpia, tá? Ele vai representar a entalpia. E aqui é o caminho da reação. Então, toda reação, ela começa do reagente. Então, a minha reação ocorreu. O que aconteceu? Perdeu calor. Quando ela perde calor, né, ela vai chegar ao produto da reação. Então, esse aqui é o reagente, esse aqui é o produto. Então, a reação ocorreu, começa do reagente. Quando ela ocorreu, ela perdeu calor. Aí ela chegou no produto. Então, o que é que está acontecendo aqui? Então, o meu reagente, ele está acima do produto. É por isso que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. E quando essa reação ocorreu, tá? Como a entalpia do reagente ela é maior que a do produto, olha, variação de entalpia. Entalpia do produto final menos o inicial. O maior não é o reagente? Então, como o maior é o reagente, olha o sinal que vai prevalecer. Tá? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ou seja, uma entalpia menor que zero. Tá? Essa análise gráfica mostra que a entalpia do reagente está em cima, é maior que a entalpia do produto. Tá? Então, por isso que ela é menor que zero, por isso que ela é negativa, porque toda variação de entalpia, né, ou melhor, todo delta significa variação. E variação é o final do inicial. Então, quando eu for calcular uma variação aqui, tá? Então, quem vai ser a variação? Delta, variação de entalpia. Então, vai ser o final. Quem é o final? O produto. Menos o inicial. Quem é o inicial? Reagente. Isso é regra. Toda vez que eu for calcular delta, é sempre o final do inicial. Tá? Então, a variação de entalpia não é diferente. Se fosse variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Se fosse variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Como é variação de entalpia e entalpia eu represento por a letra H, então vai ficar variação de entalpia, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Como no caso aqui é uma transformação exotérmica, tá? A entalpia do reagente ela é maior que a entalpia do produto. Olha, está aqui em cima. Então, quando eu fizer essa diferença, o sinal que vai prevalecer vai ser o negativo. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Por isso que a variação de entalpia ela é, tá, menor que zero. Tá? Que até ficou legal. Continuando, tá? Uma outra forma de aparecer, tá, a questão gráfica da transformação exotérmica é esse outro tipo de gráfico com duas barras, tá? Olha, não tem quase nada. Aqui eu só tenho o eixo, que é a entalpia, aqui o caminho da reação. Só que eu não tenho quase nada. Como é que eu sei se essa reação é endo ou exotérmica? Então, eu vou saber pela seta. Tá? A seta vai indicar o sentido. Vai indicar o sentido, tá, da reação. Então, o que a gente está observando? Que a reação está indo daqui para cá. Então, aqui é a entalpia do reagente. Aqui é a entalpia do produto. Tá? Então, como está descendo, a variação de entalpia
ela é menor que zero. E aqui tem um exemplo, por exemplo, a formação da água. Então, ele diz aqui que a entalpia do reagente é zero. Por quê? Depois a gente vai ver que substâncias simples têm a entalpia igual a zero. Então aqui eu tenho a entalpia igual a zero. E aqui eu tenho a água líquida, tá? Aqui eu tenho a água líquida. Então a água líquida já foi determinado que a entalpia dela é menos 285,83. Então essa é a entalpia da água, que foi determinado como a gente viu lá no calorímetro. Então as substâncias, elas já têm as suas entalpias de formação, todas. Tá? Todas as substâncias conhecidas têm a sua entalpia de formação. Parece massa molar, parece número atômico, já é pré-estabelecido. Tá? Então eu já conheço que a entalpia da água é isso. Então eu tenho a entalpia do reagente e tenho a entalpia do produto. Então como é que eu calculo, né, a variação de entalpia? A entalpia final, que é a entalpia do produto, menos a entalpia inicial, que é a entalpia do reagente. Quanto é o meu final, que é o produto? Menos 285,83. Menos a entalpia inicial, que é zero. Então a variação de entalpia é quanto? Menos 285,86 kJ. Portanto, a liberação dessa quantidade de calor. Então é por isso que está descendo a seta, por isso que a entalpia está menor que zero, porque é negativo. Tá ok? As transformações exotérmico ficou ok? Libera calor, a entalpia do reagente maior que a entalpia do produto. Tá? Se é desse jeito, eu posso representar de três maneiras as transformações exotérmico, com o calor positivo no reagente, com o calor positivo no produto, com o calor negativo no reagente e com a variação de entalpia, o ΔH, que é o que está aparecendo bem aqui. Se a entalpia vier no produto, o sinal é positivo. Se a entalpia vier no reagente, o sinal é negativo. Se vier com variação, o sinal é negativo. E o gráfico, ele é descendo, tá? O reagente vai ficar em cima, o produto vai ficar embaixo. O gráfico desse jeito, ou um gráfico sem nada desse jeito, que vai direcionar o sentido da reação, é a seta. Ok? Então vamos lá para as reações endotérmicas. Tá? Então é o oposto. Eu sempre falo, você precisa aprender uma. A outra é tudo o oposto. Então se você aprender uma, é impossível você não aprender a outra. Tá? Então se a reação exo libera, a reação endotérmica vai o quê? Absorver calor. Se ela vai absorver calor, o que vai acontecer? A entalpia final vai ser maior que a entalpia inicial. Vamos analisar a fotossíntese. Eu tenho gás carbônico e água. Esse é o reagente da reação da fotossíntese. No final eu tenho açúcares, basicamente, e oxigênio. Então quem é mais energético aí? Gás carbônico e água ou açúcar e oxigênio? É lógico que é o açúcar e o oxigênio. Mas por que essa reação formou produtos mais energéticos? É porque ela absorveu luz solar. Então, a reação endotérmica absorve calor. Logo, a entalpia final vai ser maior que a entalpia inicial, que é a do reagente. Tá? Ou seja, é o oposto. Agora, se eu estou absorvendo calor, então variação de entalpia vai ser a entalpia final, né, menos a entalpia inicial. Variação de entalpia é entalpia. Qualquer variação é entalpia final menos a entalpia inicial. Tá? Se variação de entalpia vai ser a entalpia final, ou seja, do produto, menos a entalpia do reagente, quem é a maior aqui? Né, do produto? Então, quando eu for fazer essa diferença, a minha variação de entalpia vai ser positiva. O meu saldo vai ser positivo. Então, existe as mesmas três maneiras que existe na transformação exotérmico, existe na transformação endotérmico. Tá? E a primeira maneira é quando aparecer o delta. Então, toda vez que aparecer o delta, o sinal vai ser sempre o quê? Positivo. Por quê? Porque essa reação ela absorve calor, o saldo vai ser
positivo. Quando eu pegar entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, essa diferença de cálculo vai dar sempre positivo. Então, toda vez que a variação de entalpia for positivo, eu tenho uma reação endotérmica. Quando o calor vier no produto, o sinal vai ser de positivo. Por quê? Porque o produto... Desculpa, gente. Toda vez que vier no reagente, tá? Toda vez que o calor vier no reagente, tá? O calor vai ser o quê? Positivo. Por quê? É sempre o reagente que absorve ou que libera. Tá? Então, apareceu variação de entalpia, o sinal é positivo, é endotérmico. O calor veio no reagente, positivo é endotérmico, significa que está absorvendo calor. É o oposto do exotérmico. Tá? Agora, quando o calor vier no produto, o sinal é falso. Tá? O sinal é negativo. O produto não absorve nem libera calor. De quem é esse calor? É do reagente. Quando eu mudar de membro, ele vai mudar de sinal. São essas três maneiras de aparecer uma transformação, de reconhecer uma transformação endotérmica por meio de uma reação. Por exemplo, essa parte que eu estou falando está bem aqui, olha. Eu tenho agora o oposto, né? Lá eu tinha a formação, aqui eu tenho a decomposição da água. Só para mostrar o reconhecimento da transformação. Então, numa reação química, como é que eu classificaria essa reação? Endo-exo. Aí eu vou olhar, onde é que está a entalpia? A entalpia está no primeiro membro, está no reagente. Qual é o sinal? Positivo. Se é positivo, essa reação é endotérmica. Tá? Aqui, a outra forma. Todas as três são formas diferentes de reconhecer. Essa daqui apareceu a variação de entalpia. Essa variação de entalpia ela é o quê? Positiva. Se ela é positiva, trata de uma reação endotérmica. E essa daqui? O calor está onde? No produto. Esse sinal aqui é falso. Isso quer dizer o oposto. Então, essa reação, apesar do calor ser negativo, mas ele está no produto. Então, ela também é endotérmica. Então, são as três maneiras de você reconhecer uma transformação endotérmica. Tá certo? Vamos voltar. Então, a gente já sabe que as transformações ou reação endotérmica absorve calor. Se absorve calor, o produto vai ser maior que a do reagente. O calor numa reação química ele pode vir no produto, no reagente com sinal de positivo, com a variação de entalpia no sinal de positivo e com o calor no produto com o sinal de negativo. Agora, no gráfico, como é que eu reconheço, né, ou represento uma transformação endotérmica? Então, toda reação ela começa do reagente. Só que aqui começou do reagente e ela absorveu o calor. Então ela chegou num outro patamar. Olha, a gente observa que o produto é maior que o reagente. Tá? Se o produto é maior que o reagente, ela está absorvendo o calor. Olha o que a seta está indicando aqui. Tá? Então, se está absorvendo o calor, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Logo, se a entalpia do produto é maior que a do reagente, qualquer que seja o valor, aqui sendo maior, o sinal resultante da variação de entalpia vai ser positivo. Tá? Ou seja, maior que zero. Ok? A outra maneira é quando não aparece nada. Então, o teu guia vai ser essa seta. Então, o que essa seta está dizendo? Que está saindo desse patamar para esse outro patamar. Então, esse aqui é o reagente, esse aqui é o produto. Então, esse aqui é o reagente, menos 285,33. E o produto é zero. Variação de entalpia, então é o delta. O delta sempre é final menos inicial. No caso de uma reação química, o final vai ser o produto. Tá? O final vai ser o produto. O inicial vai ser o reagente. Então vai ficar final produto, inicial reagente. O meu produto é zero, menos da fórmula e menos do valor. Então eu tenho uma variação de entalpia de mais 285,3 kJ. Portanto, a absorção dessa quantidade de calor. Tá certo? Bem, falamos de termoquímica, falamos de entalpia e falamos das transformações,
que é endo e exo. Só que você percebeu que quando a gente fala dessas transformações, apareceu algumas unidades, né? Kilojoules, pode aparecer quilocalorias, tá? Unidade para medir calor, tá? Então, essas unidades, esses calores liberados ou absorvidos, eles são representados em uma unidade. E no sistema internacional a gente representa em joules, tá? Que é o J. Então, o calor liberado absorvido são expressos de acordo com o sistema internacional, que são joules. Mas é muito comum a gente utilizar o caloria, tá? Então, a relação é o seguinte, que 1 caloria é aproximadamente 4,18 joules, ou 4,2 joules, tem autores que colocam, tá? Então, isso aqui é aproximado, tá? Então, a relação é entre a caloria e o joule. Mas você percebeu aqui que eu utilizei quilojoules, são os múltiplos. Eu posso usar quilocalorias ou quilojoules. Sempre o prefixo quilo quer dizer 1000. Então, 1 kJ vai ser 1000 joules. 1 quilocalorias serão 1000 calorias, tá? Que são os múltiplos, tá? Que a gente já conhece, tá? Bem, vamos só classificar aqui essas, né? Isso que a gente já viu, classificar as nossas transformações ou reações termoquímicas. Então aqui eu tenho, na letra A eu tenho uma reação, né, C12H22O11 mais calor, formou 12 mol de carbono e 11 mol de água. Então, essa transformação, ela é endo ou ela é exo? Então a gente vai observar, tem ΔH? Não. Mas o calor está onde? No reagente. O calor está no reagente. Qual é o sinal? Positivo. Toda vez que o calor não estiver no reagente, ele quer dizer verdadeiro. Então, essa transformação, calor positivo, significa que essa reação está absorvendo o calor. Então, ela é uma reação endotérmica. Tá? É uma reação endotérmica. Agora, vamos para a segunda. C6H12O6 mais, ou seja, açúcar mais oxigênio, uma reação de combustão. Então, toda reação de combustão, nem hesita, sempre ela será exotérmica, sempre ela vai liberar calor. Então isso aqui está tendo a queima de açúcar, produziu gás carbônico e água, mais calor. Agora vamos analisar esse mais calor aqui. Esse calor não está no produto, que é o segundo membro? Sim. Então toda vez que vier no produto, o sinal é falso, tá? Então isso aqui quer dizer o oposto, então isso aqui quer dizer que é negativo. Então essa reação, ela é exotérmica, tá? Essa reação é exotérmica, ou seja, está liberando calor. Agora, eu tenho, né, a decomposição da água. Aí foi dado um ΔH. ΔH maior que zero. Maior que zero quer dizer positivo, tá? Então isso aqui significa que é uma reação endotérmica, que está absorvendo calor. Sinal de positivo. Agora eu tenho, né, a neutralização do ácido clorídrico, né, neutralização entre ácido clorídrico e soda cáustica. Aí eu tenho o quê? Uma entalpia negativa no reagente. Esse sinal quer dizer é verdadeiro. Então o sinal de negativo é o quê? Exotérmica. Tá? Aqui eu tenho o álcool, né? C2H6O, queima de álcool. Então, a variação de entalpia é o quê? Negativa. Variação de negativa. Isso trata de um processo, tá, exotérmico, liberando o calor. Também porque queima. Toda queima libera calor. Aí aqui eu tenho a queima do hidrogênio, ou formação da água. Desculpa. Então, olha, eu tenho calor no reagente, no produto com sinal de positivo. Então, esse sinal é falso. Isso aqui quer dizer o oposto. Então, essa reação, ela é exotérmica. Tá? Também é exotérmica. Primeiro porque esse sinal quer dizer o oposto, quer dizer negativo. Depois porque se você for ver uma queima. Toda queima libera calor. Agora, eu tenho aqui um outro processo que é a decomposição da água, tá?
onde a variação de entalpia ela é o quê? Positiva. Variação de entalpia positiva, tá? Que significa um processo endotérmico, tá? Que está absorvendo calor, tá? Agora vamos olhar graficamente o que está acontecendo, tá? Então aqui eu tenho o reagente, aqui eu tenho o produto. Então esse gráfico aqui trata de um processo exotérmico. Por quê? Porque a entalpia do produto é menor que a do reagente, ou seja, o reagente é maior que o produto. Está tendo uma diminuição, posso dizer assim, está tendo uma perda de calor. Olha, o final é menor que o inicial, que é o reagente. Tá? Então essa reação aqui, esse processo aqui, ele é um processo exotérmico. Tá? É um processo exotérmico, porque está perdendo calor. Já aqui está acontecendo o oposto. Tá? O meu produto é maior que o do reagente, então está ocorrendo uma absorção de calor. Um processo endotérmico. Tá? Então, essa primeira parte aí, nós falamos, só recapitulando aqui, nós falamos de termoquímica, tá? Falamos de entalpia, falamos que a entalpia ela não pode ser determinada experimentalmente, não existe como determinar a entalpia de uma substância. Então, o que a gente determina é a variação utilizando o calorímetro pela diferença de temperatura, pelo fluxo de calor. A gente viu que variação de entalpia é o final do inicial. Como eu trato de reação, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E os tipos de reações termoquímicas. Elas podem ser exotérmico, o nome já está falando, exo libera calor, e pode ser endotérmico, e as suas respectivas características. Tá? Então, da próxima aula, a gente dá prosseguimento no assunto de termoquímica. Até a próxima, gente!